Olá, eu sou a Marta Caroline, Duarte de Brito Freitas, sou mestre em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, e hoje eu trago aqui no Congresso Virtual o trabalho que se intitula Como Eficácia Autorreguladora em Escrita de Redação, diferenças entre pré-vestibulandos oriundos do ensino público e do ensino particular. Bom, eu trago aqui nessa primeira parte algumas temáticas que são abordadas, né, nesse trabalho. Primeiramente, as oportunidades de acesso ao ensino superior, como as políticas públicas, o FIES, o ProUni, o próprio Enem. Outra temática abordada nesse trabalho são as redações do Enem, em que o aluno tem que apresentar os seus argumentos de forma convincente, através de uma proposta de solução, através das suas ideias, sua defesa do seu ponto de vista. E outra temática, poderíamos até dizer, uma das principais temáticas abordadas nesse trabalho e que influenciou também por partes, foi um trabalho escrito por dois psicólogos, o Albert Bandura e o Barry Zimmerman. Esses psicólogos eles realizaram um estudo na América, nos Estados Unidos, e nesse trabalho eles verificaram com estudantes universitários que houve impacto das influências autorreguladoras na escrita de redação desses alunos. Primeiramente, eu queria esclarecer aqui, para quem não sabe, que a autorregulação da aprendizagem, quando eu digo que eu tenho um aluno, por exemplo, autorregulado, é aquele aluno que se torna autônomo na sua aprendizagem, é aquele aluno que consegue executar, planejar e avaliar o seu próprio percurso em todas as etapas da sua aprendizagem. E quando a gente fala de autoeficácia, que é outra temática abordada nesse trabalho também, eu estou me referindo aos julgamentos que esse aluno se faz da sua capacidade para executar uma tarefa. Então, por exemplo, se eu digo que eu tenho uma autoeficácia para executar problemas matemáticos, quer dizer que eu acredito na minha capacidade para executar essa tarefa. Bom, no que se trata desse trabalho, o objetivo principal foi geral, né, foi verificar se haveria diferença entre a crença de autoeficácia para a autorregulação, ou seja, para planejar, executar, organizar e também avaliar a própria escrita de dissertação argumentativa, que é cobrada na prova de 39 alunos que cursavam pré-vestibular na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Bom, esse curso ele foi escolhido, né, como objeto de estudo para esse trabalho, porque foi o curso que teve durante 2 anos consecutivos a melhor nota de redação do Enem do município. Por isso que ele foi escolhido. Então, o objetivo, voltando, né, o objetivo principal desse trabalho é verificar se há diferenças entre a crença de autoeficácia para a autorregulação no momento da escrita de redação desses alunos. Por que eu delimitei em relação à escola pública e ao ensino privado? Justamente por ter essa discussão em torno de alunos, né, que cursam a escola pública serem menos capazes do que os alunos que estudam em escola particular. Por isso que eu escolhi e delimitei esses sujeitos. Bom, posteriormente, quem tiver interesse em ler, né, o trabalho na íntegra, como será publicado nos anais, eu utilizei como referencial teórico alguns autores que irão abordar, que vão falar, né, sobre a crença da autoeficácia, sobre a autorregulação da aprendizagem, sobre a relação entre esses dois construtos teóricos, como a Regina Aze, a Sueli Polidoro, o próprio Albert Bandura e o Barry Zimmerman. Utilizo também escritores que vão falar sobre a escrita de dissertação argumentativa, né, os elementos que compõem essa dissertação argumentativa, o desenvolvimento da escrita e a influência da leitura também. E utilizo outros autores que vão falar justamente sobre essa eficácia ou sobre essa eficiência do ensino público e do ensino particular, né, esse contraponto entre essas duas redes de ensino. Utilizo autores como Breno Sampaio e Juliana Guimarães.
Aqui eu utilizei uma citação do Zimmermann que diz: as crenças de alta eficácia influenciam sobre as metas que as pessoas selecionam e sobre o compromisso que adquirem com elas. Quanto mais capaz uma pessoa se considera, mais fortes são as metas que estabelece para si mesma. Então, podemos dizer que quanto mais eu me acho capaz, que eu me considero capaz para executar um determinado curso de ação, eu vou me empenhar, vou me motivar mais para realizar determinada tarefa. Bom, a metodologia dessa pesquisa. Foi aplicado a esses 39 pré-vestibulandos um inventário de eficácia autorreguladora em escrita de redação. Esse teste de alta eficácia em redação, ele foi elaborado pelo Bandura e pelo Zimmermann, composto por 25 variáveis, e as perguntas desse teste de alta eficácia giram em torno de perguntas como: posso começar a escrever com facilidade? Um outro exemplo de pergunta: consigo encontrar erros gramaticais na minha redação? Consigo chamar a atenção do ou através de argumentos convincentes? Enfim, são perguntas que giram em torno mesmo do modo como esse aluno vai se autorregular em diversos aspectos, tanto a nível contextual, nível emocional. A própria questão da gramática também é abordada nesse teste. Esse teste, a princípio, ele era composto por 7 pontos na escala Likert. E nós adaptamos para esse estudo com 4 pontos. Como verificar, então, se esse aluno tinha uma baixa ou uma alta crença de alta eficácia para autorregular a própria redação? Bom, nós analisamos e calculamos a frequência. A frequência, de acordo com a estatística, é o valor que mais se repete, né, numa análise de dados. É o valor que tem mais frequência, né, podemos dizer assim, de uma forma mais clara, mais frequente numa análise de dados. Então, por exemplo, se esse aluno tivesse uma frequência, né, o maior número de número 1, que era a resposta nunca ou raramente, ele teria uma crença inexistente ou baixa. Se ele tivesse uma frequência de número 2, algumas vezes, seria uma crença regular. Já uma frequência de número 3 seria uma crença boa. E uma frequência de número 4 seria uma crença de boa para excelente. Bom, aqui nós temos os resultados, né, nessa tabela. Nós podemos verificar que nós temos aí 3 pontos nas linhas horizontais, né? Os alunos que estudam somente escola particular, nós temos 9 alunos no total. Alunos que realizaram ou realizam ainda seus estudos em escola pública são 8. Em escola particular, estudaram tanto em escola particular quanto em escola pública, nós temos 22 alunos. Bom, vamos nos deter nesse estudo apenas em relação a esses alunos que estudaram somente em escola particular ou somente em escola pública. Nós podemos verificar que é uma diferença mínima, apenas um aluno, uma diferença de um aluno para um grupo para outro. Por exemplo, 9 na escola particular e 8 na pública. Agora vamos verificar a crença de alta eficácia desses alunos. Em relação à escola particular, nenhum aluno teve crença inexistente ou baixa. 6 alunos tiveram crença regular. 3 alunos tiveram uma crença boa e nenhum aluno, novamente, com crença boa para excelente. Já os alunos que estudaram somente em escola pública, 1 com crença inexistente ou baixa, 6 com crença regular, nenhum com crença boa e 1 aluno apenas com crença boa para excelente. Nós podemos verificar, apesar de um número ser pequeno, né, e o que demonstra que novos estudos devem ser realizados para nós verificarmos se isso se constata mesmo com outros grupos. Apesar disso, nós podemos ver e apontar que os alunos que estudam em escola particular ainda assim apresentam uma crença mais positiva, podemos considerar dessa maneira, porque nenhum teve crença inexistente ou baixa, que é o ponto mais negativo da escala. Em contrapartida, né, nenhum teve crença boa para excelente. Porém, nós podemos verificar aqui nos alunos que estudam em escola pública, 1 teve crença inexistente ou baixa e nenhum teve crença boa. Vamos verificar agora nas considerações finais. Bom, como eu coloquei aqui nas considerações finais, e vocês vão poder ler também com mais detalhes, né, com mais pormenores no trabalho,
no geral, os alunos apresentaram crença regular. Então, isso não descarta que nenhum ou outro grupo precise de direcionamento em relação à autorregulação da aprendizagem. Não, todos os dois grupos, tanto os que estudam em escola particular, quanto os que estudam em escola pública, precisam desses direcionamentos para a autorregulação da aprendizagem. Porque isso não é tão trabalhado nas escolas brasileiras, podemos dizer que é algo novo chegando ao Brasil, apesar de já ter alguns pesquisadores, alguns estudiosos, né, que se debruçam nessa temática, é algo ainda que é novo na prática pedagógica dos professores de língua portuguesa e podemos dizer até de outros professores das outras áreas também. Então, esses alunos precisam desses direcionamentos, apesar de vermos aqui no resultado que os alunos da escola pública tiveram crenças menos positivas do que os da rede particular. Bom, a hipótese inicial foi confirmada, né? A hipótese inicial desse trabalho seria que os alunos da rede particular teriam crenças mais positivas, e isso foi verificado, apesar de ter um número, uma diferença pequena, né? E, então, como justificar que esses alunos, qual seria a justificativa para dizer que esses alunos da rede particular tiveram crenças mais positivas? Bom, nós podemos supor, né, que esses alunos da rede particular são alunos que geralmente têm um nível socioeconômico mais elevado. E a sociedade enxerga esses alunos com mais capacidades. Podemos verificar isso sim. Não sejamos hipócritas. A população, a sociedade num todo, enxerga esses alunos com mais capacidades para enfrentar, seja uma prova do Enem, seja um mercado de trabalho, enfim. E isso pode ter refletido nas crenças desses alunos. Acredito que essa possa ser uma justificativa, mas isso não encerra essa discussão. Daí, como eu já falei anteriormente, daí seria necessário que outros estudos fossem realizados com grupos similares ou até com um quantitativo maior, para que nós pudéssemos verificar se realmente os alunos de escola particular se consideram mais capazes ou não que os alunos de rede pública. Bom, aqui nós temos algumas referências que foram utilizadas, né? Sueli Polidoro, o Bandura, o Zimmermann, e entre outras, vão estar também listadas no trabalho. Muito obrigada, essa foi minha apresentação. Até lá.